Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, o seu programa favorito. É neste lugar que nós aprendemos e exploramos as verdades bíblicas e retiramos lições para a nossa vida. Estamos a estudar ao longo desta temporada as profecias bíblicas. Como estudar as profecias bíblicas? Pode acompanhar o nosso programa de 3 maneiras distintas, como sabe. Pode fazê-lo através da MEL, no canal 186. Pode fazê-lo também através da YouTube do Novo Tempo Portugal ou ainda através da rádio, se prefere ouvir. Pode fazê-lo em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja a forma que escolha, o importante é estar connosco. E estamos a estudar neste episódio sobre precursores. Vamos falar de alguns episódios bíblicos do Antigo Testamento, sobretudo algumas histórias como os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos falar de Apocalipse 13 e também a experiência dos primeiros cristãos. Será realmente uma forma maravilhosa de nós percebermos como é que a profecia pode ter influência na vida daqueles que passaram antes de nós, mas também na nossa própria vida. E para isso temos aqui connosco um painel muito especial de amigos que está connosco, a pastora Ana e o pastor Pedro, que já estão desde o início do programa. Já ninguém nos pode ver mais. Bem-vindos aos dois. E temos também o pastor Paulo Magalhães, que já esteve connosco no episódio passado e que continua connosco. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo convosco. Muito bem. Vamos estudar sobre precursores. Talvez tenha sido, de todas as lições, aquela que eu mais gostei, porque vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Eu gosto muito de Daniel, sou um fã incondicional das profecias de Daniel e também do Apocalipse, claro, são os 2 livros apocalípticos. E eu vou começar com o Paulo, e vou falar em Daniel 2, verso 36 a 39. Vou ler esta passagem e vou pedir para tu explicares um pouquinho sobre esta grande estátua que nós vamos ler aqui. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, e um terceiro, de bronze, o qual dominará toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim este reino esmiuçará e fará tudo em pedaços. Paulo, o que é que este sonho que Nabucodonosor teve, este rei, sobre esta estátua, que interpretação é que nós podemos dar a este sonho? Muito bem. Realmente é uma missão difícil, não é? O nosso tempo não é muito, mas vamos fazê-lo de uma maneira resumida, mas de forma a que todos possam entender. Nabucodonosor, como vimos, rei de Babilónia, ele tem um sonho com uma estátua, mas não tem um sonho só com uma estátua. É uma estátua que ela é feita de vários metais, mas acontece algo no fim do sonho que é extremamente importante, que é que vem uma pedra cortada que bate na estátua e destrói toda essa estátua, não é? Eu disse-vos que a estátua tinha vários metais. A cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata, a zona da cintura, podemos dizer assim, era de bronze, as pernas de ferro e os pés eram uma mistura entre ferro e barro. E é muito curiosa e muito importante esta profecia, porque ela é a base para todas as profecias que nós vamos ver a seguir no livro de Daniel, não é? É quase a chave para poder entender melhor todas as outras profecias apocalípticas deste livro. E nós vemos como, no fundo, a estátua acaba por ser um resumo da história deste mundo. A cabeça de ouro, como nós vimos no texto que lemos aqui, era Nabucodonosor, que representa o seu reino, não é? O reino de Babilónia. A prata e os braços simbolizam a Medo-Persa, que é o reino que vem a seguir a Babilónia. Depois disso, a parte de bronze da estátua é o reino que vem a seguir, que é a Grécia. E as pernas de ferro realmente simbolizam o Império Romano, que digamos que é o último império conhecido, não é? E é curioso como esta profecia dada por Deus já antecede este pormenor, de que depois de Roma não existiria um novo império como estes anteriores, não é? E fala-nos de que esta mistura dos pés de ferro, parte de barro, simboliza realmente esta realidade que nós vivemos até aos nossos dias,
de que realmente há momentos e há situações em que parece que somos unidos, a União Europeia, por exemplo, não é? E depois há outros momentos em que realmente vemos como na prática a realidade não é assim, e temos o barro, a parte mais fraca, não é? E vemos como ao longo da história recente, desde Napoleão, por exemplo, que tentou fazer esse grande império, o próprio Hitler, que tentou criar também este grande império, todos eles a falharem. Mas não foi só através da guerra. Nós olhamos para as famílias da monarquia da Europa e vemos como elas estão ligadas através de casamentos. Mas realmente, apesar de todos estes esforços ao longo dos anos, nunca mais se repetiu um reino como aqueles que existiram, como foi, por exemplo, o Império Romano, não é? Então é um reino dividido, estes 10... Este é um reino dividido, não é? E nós vemos como hoje temos uma Europa dividida. Mas talvez o aspecto mais importante desta profecia seja exatamente o final dela. Porque vimos o decorrer, não é, ao longo da estátua, e apesar de Daniel ter vivido na altura na cabeça de ouro, nós vemos como Deus revela a história, mas não termina por aqui. Porque tudo isto nós podemos ver para trás, mas esta profecia, na verdade, o seu centro está no futuro. Está naquilo que se passa depois, não é? Naquela pedra que representa o reino de Deus que vem e destrói toda a estátua, não é? Da mesma forma, Jesus vai voltar a esta terra. Todos os impérios, tudo aquilo que existiu, toda a história deixa de ser importante e relevante. Porquê? Porque o reino de Deus assume realmente este papel de ser o último reino, o último e derradeiro reino, em que depois esta pedra cresce como uma grande montanha. E é interessante, Paulo, ver que todos os reinos passaram a outro reino, mas o reino dos céus não passará a mais nenhum. A mais nenhum. Ele é eterno, não é? Ele é para sempre. E isto também deixa-me alguma tranquilidade e certeza de que, apesar da realidade do mundo em que nós vivemos, apesar de todo o sofrimento, toda a dor, apesar de estes poderes que lutam, e hoje em dia a atualidade mostra-nos muito isso, estes poderes, estas guerras que existem, apesar de tudo isto, nós sabemos que, como cristãos, quando nós acreditamos e confiamos em Deus, podemos estar descansados, porque para breve vem esse reino maravilhoso que durará para sempre, em que a paz, em que o sofrimento irão desaparecer, não é? É um reino que não passará a mais nenhum, não é? E uma das coisas interessantes que a interpretação desta visão também nos dá é uma compreensão do facto de que Deus realmente conhece e está no controle da história. O que quer dizer que a minha fé, a minha confiança, como tu falavas, ela obviamente está cimentada num acontecimento futuro, que é o facto de que a intervenção de Deus acontecerá, mas a minha confiança no presente, uma vez que não sei quando é que isso terá mesmo lugar, essa confiança também vem do facto de que Deus domina completamente as circunstâncias. Ou seja, Deus não está na expectativa, deixa lá ver por onde é que isto vai, para ver quando é que eu posso entrar em jogo. Deus não é como se fosse num desporto, um suplente que está lá fora e espera um dia poder entrar no jogo, mas não sabe exatamente quando vai entrar. Deus é o treinador do jogo, se quiséssemos usar aqui esta metáfora. Ele domina as circunstâncias. É por isso que um dos pequenos detalhes desta história é que Nabucodonosor não se lembrava do sonho. Sim. O que quer dizer que o facto de Deus ter que primeiro dar a interpretação, voltar a lembrar, significa que ele está completamente no controle das circunstâncias, até poder dar a Daniela a visão e a capacidade de entender. Então, isso é uma coisa que a nós hoje nos transmite ainda muita confiança. E há aqui uma outra característica da parte de Deus, que é a sua omnisciência, não é? Porque Daniel vai dizer, eu não o posso fazer, eu não posso revelar ao rei tal segredo, não é? Porque quem é que pode revelar isto a não ser Deus? E é Deus que dá a interpretação a Daniel. Portanto, Deus conhece o fim desde o princípio. Ele é omnisciente, ele sabe todas as coisas. E é o aspecto de que, quando nós olhamos, e acho que pelo menos na minha vida pessoal, a importância que também esta profecia teve foi revelar o quão especial é a Bíblia. E quanta tranquilidade, como nós estávamos aqui a falar, me pode dar, e certeza de que realmente quando nós vemos este desenvolver da história em paralelo com aquilo que Deus já tinha anunciado, para mim é tremendo, e vemos que realmente a Bíblia também tem um papel, e deve pelo menos ter um papel
muito importante na nossa vida. Sim, se há alguém que é cético e quer aprender Exatamente. A história, não é? A Bíblia revela essa mesma história, não é? É um capítulo muito, muito especial e importante, não só por causa destes aspectos, mas porque realmente nos dá aqui muitas certezas a nós como cristãos. E é interessante olhar pela perspectiva de Daniel, não é? Porque Daniel recebeu esta profecia da parte de Deus e não compreendeu, não é? Porque não estava no seu tempo. Mas nós hoje, olhando para trás, vemos como Deus intervém na história. Mas certamente quando os medos conquistaram Babilónia e Daniel ainda era vivo, eu imagino a imagem a vir à cabeça de Daniel e ele a pensar, uau, Deus é incrível. Deus não se engana, não é? Deus não se engana. Ana, desculpa. Então vemos ali que a estátua de ouro, a estátua tem a cabeça de ouro, essa cabeça representa a Babilónia e o rei Nabucodonosor, só que o rei Nabucodonosor não fica feliz, porque ele não quer passar a reino nenhum, não é? Ele quer ser o reino só, ele quer ser o último reino, o único reino, e portanto diz-nos no capítulo 3 que ele vai fazer uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilónia, e ele vai fazer, ou vai exigir que todas as pessoas possam curvar ou adorar esta mesma estátua que ele vai erigir, essa estátua que é só de ouro, para mostrar eu não passo a mais ninguém, não é? Este orgulho da parte de Nabucodonosor. Pergunta que eu faço, Ana, é: ele mandou construir esta estátua, o que é que significa, que significado pode ser encontrado no facto da estátua ser de ouro e o rei ter exigido que ela fosse adorada? É interessante porque o pastor acabou de responder à questão do ouro. O ouro foi o material com que Daniel identificou a Babilónia. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Ou seja, ele vai dizer, se eu só sou a cabeça, Nabucodonosor não era burro. Ele percebeu que aquela estátua falava de reinos e sucessões que viriam após ele. Então ele vai ter essa necessidade de demonstrar: o meu império vai durar para sempre. O meu reino durará no tempo. A Babilónia que eu construí, porque isto também é um ponto importante de Nabucodonosor, é que a grande Babilónia é o tempo em que Nabucodonosor lá está. O seu pai, o seu avô, mas principalmente o seu reinado é que marca as grandes conquistas de Babilónia. Então nós vamos ver que ele vai ter esta ideia de: isto não pode ficar só por aqui. Tanto suor, sangue e lágrimas, não. Nada vai acontecer. E é interessante porque no capítulo 2, que o Paulo ainda há pouco estava a analisar, nós vemos no final, no versículo 47, Nabucodonosor a engrandecer o Deus de Israel. Que ele vai dizer a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus de deuses, o Senhor dos senhores e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Mas a realidade é que quando ele se deparou com o significado profundo do que Daniel acabava de dizer e refletiu sobre ele, ele vai desafiar a autoridade que este Deus que revelou este mistério deu ao dar aquela profecia, demonstrar aquele sonho a Daniel. Se nós analisarmos bem, Nabucodonosor está a desafiar a soberania do próprio Deus de Israel. Nabucodonosor está a mostrar: ok, o vosso Deus acha que é isso que vai acontecer, mas eu vou comprovar que quem controla a história, que quem manda sou eu, não é mais ninguém. Então é interessante nós vermos que quando nós falamos do facto da estátua ter sido erigida, do facto da estátua ter sido construída, estamos a falar muito mais do que o orgulho apenas de Nabucodonosor. Estamos a falar de uma noção que ele quer transportar de ambição, estamos a falar de uma própria rebelião contra aquilo que o Deus de Daniel tinha dito, e estamos também a falar da questão da imposição da adoração. Nabucodonosor quis mostrar que estava acima do Deus de Daniel, que estava acima de qualquer Deus na face da terra. E é interessante porque isso vai fazer com que, no capítulo 3, ele mande, no versículo 6, que qualquer pessoa que não se prostrar diante da estátua e não a adorar, no mesmo instante seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, é um fim muito triste para alguém que simplesmente não se curva diante de uma estátua, ser lançado numa fornalha ardente. E isto é interessante porque
E ainda no episódio passado, que passou da semana passada, nós falávamos a questão de que houve homens e pessoas que se tentaram colocar no lugar de Satanás para a destruição, para perseguir, para fazer mal. A Amã tinha sido, se bem se lembram, que comentámos um caso desses, mas é interessante porque Nabucodonosor também se deixou ser usado por Satanás. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai trazer uma figura de Satanás em que ele requer adoração para ele mesmo. E nós sabemos quem está por trás. É simplesmente Satanás a querer isso. Porque Isaías 14 diz que eu subirei aos céus, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu. E Nabucodonosor aquilo que está a fazer é exatamente isso. Eu serei maior, eu serei o melhor, o meu reino, a minha riqueza, o meu poder. E quando nós vemos que, apesar de tudo isto, nós sabemos qual foi o triste fim desta estátua, com aqueles 3 jovens hebreus. Triste fim quer dizer, é positivo. O fim da história é positivo para os 3 jovens, é positivo para o campo de Deus. Mas Nabucodonosor teve que dar com a cabeça na parede várias vezes para compreender a mensagem que o Deus de Daniel, o Deus de Israel, que queria ser o seu próprio Deus, lhe queria transmitir. É interessante porque, rapidamente pondo esta história para nós percebemos que o orgulho humano leva à rejeição a Deus, automaticamente. Não é possível nós sermos orgulhosos e tementes a Deus. São coisas opostas. Não andam de mãos dadas nem se encontram no caminho. É também interessante que a verdadeira adoração, em algum momento da nossa vida, parece que existe uma prova para percebermos se nós realmente é isto que nós seguimos, é isto que nós queremos ou não. Com Nabucodonosor isso aconteceu, com os israelitas que estavam naquele lugar, isso aconteceu. E também é interessante nós vermos que, apesar da tentativa de Nabucodonosor de ser adorado, de que o império durasse para sempre, Deus é quem está no controle de toda a história. Independentemente do que ainda há pouco o Paulo falava de Napoleão, de Hitler e etc. Independentemente do que o homem queira, do que Satanás tente, Deus é que está no controle e a história segue o curso que Deus permite que ela siga. E mais uma vez a adoração aqui, não é? Portanto, temos falado muitas vezes da adoração porque é um ponto central na história deste mundo, não é? Na história deste mundo, que é no fundo o grande conflito em que nós estamos mergulhados, digamos assim. E aqui vamos ver então três amigos, a Ana ressaltou aqui 3 amigos, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que depois de Nabucodonosor erigir aquela estátua e exigir a adoração, exigir que se curvem à estátua, estes 3 jovens não o fizeram. E Pedro, para ti agora, no versículo 17 e 18 do capítulo 3 de Daniel, diz o seguinte, estes jovens a falar, e eles falam nesta maneira: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se isso não acontecer, fica sabendo, ó rei, que nem ainda assim serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu acho esta fidelidade e esta firmeza de caráter impressionantes, não é? Impressionantes. Porque eles sabiam que Deus pode fazer aquilo que eles não podiam, que Deus pode realmente livrá-los das mãos de Nabucodonosor, mas se isso mesmo assim não acontecesse, ainda assim eles ficariam firmes diante do Senhor. Estas palavras corajosas, estes 3 hebreus que desafiaram a ordem do rei, o que é que nos ensina para a nossa fé hoje? Paulo, isto ensina tanta coisa que realmente eu agora discorreria aqui durante umas horas sobre isto. Porque esta história é muito profunda, tem ensinamentos vastíssimos, mas há 4 ou 5 pontos que eu gostava de explorar. Primeiro deles é que a fé verdadeira, uma fé sólida, bíblica, genuína, que obviamente se baseia sempre numa compreensão profunda de quem Deus é. A fé é uma confiança absoluta no poder de Deus sem a exigência de resultados. Exatamente, muito bom. E isso é uma coisa extremamente importante porque é uma compreensão sobre a soberania de Deus. É um tema que a mim me fascina, é na verdade um tema sobre o qual eu falo com muita frequência, porque considero realmente um tema cheio de profundidade espiritual e ao mesmo tempo é como um código muito importante para compreender a Bíblia, que é tudo o que tem a ver com a soberania de Deus. A soberania de Deus não está dependente
das ações concretas ou do resultado visível na história, na nossa própria história. Caso contrário, não seria fé. Por isso é que escolheste muito bem esses 2 versículos, porque eles demonstram claramente isso. No versículo 17 vemos uma confiança absoluta. Se nós lêssemos só o versículo 17, diríamos, ok, eles dizem isto porque sabem que Deus vai agir e se Deus não fizer isto, eles vão perder a fé. Se nós lêssemos só, Deus é quem nos livrará do fogo, alguém diria, bom, se a pessoa não livrar do fogo, eles vão ficar do desespero total. E acontece com muitos cristãos, ainda hoje. Estevão, por exemplo, não é? Ora, aí está a ideia de que se nós... Há cristãos, ou há crentes, isto até pode ser para lá um pouco do cristianismo, há crentes que podem ser os crentes aqui do versículo 17, que é o crente que diz, não, eu vou... vemos isso um pouco às vezes numa certa teologia da prosperidade. Deus vai abençoar. Que encontramos no universo cristão e que eu vou assumir aqui as minhas palavras, que é uma teologia que tem que ser confrontada e que é preciso que homens e mulheres que estudam a palavra de Deus a confrontem e claramente a acusem daquilo que ela é, que não só é uma falsidade bíblica, mas é uma perversão sobre quem Deus é. Porque se Deus é soberano, não sou eu que posso dizer, bom, se tu fizeres isto, muitas vezes na prosperidade é ok, mas se tu deres aí uma boa oferta, vais ver que Deus vai te abençoar. Então, não é Deus que decide, sou eu. Eu é que decido qual é o código ou qual é o instrumento através do qual Deus vai agir. Nós vemos isto. Eu guardei aqui um exemplo desta teologia, se quisermos um pouco mais moderna ou contemporânea, mas se quisermos ir para uma teologia mais tradicional, cujo resultado vai dar o mesmo, é a ideia que se eu cumprir certas obras, por exemplo, sacrificiais, e, portanto, qualquer pessoa que me está a escutar neste momento entre os nossos espectadores entende que há uma tradição histórica cristã muito larga de colocar obras sacrificiais como instrumento de Deus depois fazer os pedidos, por mais justos que sejam os pedidos, não é? Se Deus cumprir o pedido, depois eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo, vou-me sacrificar em qualquer coisa. E se Deus não o fizer, já não o sigo. Ora, aí, depois o que é que vai estar em causa? Se Deus não faz, então ou a soberania de Deus está em causa, ou eu perco a confiança no próprio sistema e digo, bom, o sistema não funciona, não é? Manifestamente, ele para funcionar tinha que funcionar todas as vezes. É curioso porque até é daí que vem a expressão de que mal é que eu fiz a Deus. Eu portei-me mal e por isso vou ter o castigo, não é? Que é o oposto daquilo. Ou quando eu digo que mal fiz a Deus porque achei que fiz tudo bem, não era justo que tivesse vindo isto. Essa recompensa. Portanto, é criar um sistema dentro do qual Deus em princípio deveria funcionar e, portanto, na verdade eu controlo Deus. Por isso é que nestes sistemas, sejam de sacrifício ou de obras ou de prosperidade, tem esta natureza interessante, é que eu é que digo quais são as regras com que Deus atua. E nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder religioso, seja ele quem for, vai dizer as regras sobre as quais Deus atua. Porquê? Porque Deus é soberano. Logo, a soberania de Deus não pode encaixar numa regra, numa equação que eu vou estabelecer. Por isso é que este texto é tão extraordinário, porque eles dizem, nós confiamos plenamente em Deus, nós servimos a Deus, sabemos que Ele tem poder e que nos vai livrar. Portanto, não estão ali medrosos. Mas depois dizem, mas se não for, se podíamos traduzir isto de outra forma, que é, se não for a vontade de Deus que assim seja, nós aqui estamos para fazer o quê? Para colher os resultados. O que quer dizer que uma verdadeira compreensão da soberania de Deus, que é a fé, isso é que é fé, é compreender a soberania de Deus e aceitá-la em qualquer circunstância, leva-me a dizer, eu confio em Deus, mas faça-se a vontade dele. Isso é que é confiar em Deus. Como Jesus. Ora, aí está. Por isso é que Jesus é o exemplo máximo do que é a perfeita confiança em Deus e na sua soberania, que ele teve a coragem, se quisermos dizer assim, de dizer, senhores, Pai, eis aqui a vontade que eu tinha que acontecesse neste momento, mas não é a minha vontade que eu quero que se faça, é a tua. Então, Jesus não estabeleceu as regras. Jesus expressou ao Pai quais eram os seus sentimentos, por isso é que não há mal nenhum, e aqui está o texto que o mostra, em eu expressar a Deus quais são os meus desejos, os meus sentimentos. Os salmos mostram isso muitas vezes, quando falam de que Deus vai-te fazer o que o teu coração deseja. Lá está, o salmo não está a dizer o que tu quiseres, ele faz. É uma expressão poética de que não há mal nenhum em dizer, Senhor, isto é o meu desejo, isto é o que eu gostaria que acontecesse, por favor, opera isto. Muitas vezes fazemos isso, não é por razões egoístas, muitas vezes é para livramento.
Uma pessoa que está doente, uma pessoa que está em sofrimento, eu não vou dizer a Deus, olha, Senhor, não faças nada. Eu digo, Senhor, por favor, cura aquela pessoa. Mas depois eu submeto-me à sua vontade. E eu não fico dependente dos resultados para ter uma certa visão sobre Deus. A minha visão sobre Deus já existe. Por isso é que o apóstolo dizia, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vêem. Não é das que se vêem. Por isso é que aqui encontramos realmente esta ideia-chave. Mas eu quero só completar isto dizendo que, ao mesmo tempo, a fé também é um caminho de coragem diante da ameaça. Portanto, se por um lado é um total desprendimento para confiar em Deus, também exige coragem. Por isso a fé é um ato que também tem uma dimensão humana. Por isso nós não podemos dizer que essa dimensão humana não existe. Estou-me a lembrar do texto de Jesus que dizia, não temais os que matam o corpo e que não podem matar a alma, que é no sentido que não podem matar eternamente a tua vida. Ou seja, às vezes nós temos de ter a coragem de manifestar a nossa fé tomando decisões que podem ter consequências humanas. Ou seja, não temas, se tens fé em Deus e na sua soberania, compreende que essa soberania é para a eternidade. E se eu tenho uma visão de eternidade, eu percebo que mesmo que agora tenha que passar por esta momentânea tribulação, não é o que diz o apóstolo também, mesmo que ela até me conduza à morte, porque estamos a falar de um caso extremo, não é? Mas aqui era o caso extremo. Por isso é que ele ilustra perfeitamente esta ideia, que também pode ter uma aplicação profética ao tempo do fim, e nunca nos esqueçamos, eu vou fechar com isto, que o livro de Daniel tem uma espécie de um código de interpretação que eu aprecio imenso, e aproveito para o partilhar aqui com todos, que é a ideia de que as profecias de Daniel, elas são particularmente sobre tempos futuros e até os tempos finais, e estas profecias e as histórias de Daniel ensinam a viver nesses tempos. Mesmo se foram as histórias dele. Por isso temos esta no capítulo 3, temos na Cova dos Leões, temos uma série... As histórias da vida dele mostram como se vive nesses tempos. E as duas coisas são extraordinárias, porque na profecia, precisamente, nós aprendemos Deus é soberano. Nas histórias aprendemos, eu tenho que ter coragem para manter fiel a Deus, porque eu sei que a soberania dele vai manifestar-se no fim. Por isso é que essa pedra que ainda há pouco falávamos, é para aí que a nossa visão está apontada para aí. Porque algumas pessoas, durante esse período das várias etapas dos impérios deste mundo, muitos cristãos sofreram, morreram, passaram agruras. Mas enfrentar-nos com coragem. Sim. Às vezes a fé exige alguma coragem também. Sim. Para eu ficar firme, mesmo se à minha volta as pressões são no sentido contrário. A fé exige coragem e também submeter-nos à vontade de Deus, não é? Eu tenho aqui um texto que é o meu texto preferido da Bíblia, que está em Abacuque, capítulo 3, e eu vou lê-lo porque certamente tem a ver com aquilo que o Pedro estava a dizer. No capítulo 17 e 18 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quer dizer que ainda... Está aí tudo. Ainda que não se faça como eu gostaria que fosse feito, mas sim como Deus quer que seja feito, ainda assim a soberania de Deus é incrível e eu submeto a minha vontade à vontade do Senhor. E a confiança plena que através destes amigos de Daniel nós aprendemos que nós devemos ter de Deus e na figura de Jesus, não é? Eu diria mais, porque depois nós vemos que eles realmente vão para a fornalha e Deus realmente os salva através de quem? Através da pessoa de Cristo. Cristo é a chave desta situação e é a chave para a nossa vida também hoje em dia. Vamos falar um bocadinho sobre isto já a seguir, mas para já vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Estamos de regresso a este que é o seu espaço importante da Palavra de Deus. Estamos a estudar profecias de Daniel, os precursores, Sadraque, Mesaque e Abednego, a firmeza e a coragem que eles tiveram perante as adversidades e as provações, que é, no fundo, a mesma que nós devemos ter. E se nós queremos aprender essa fé e essa confiança em Deus, nós temos que estudar. E um dos manuais que nós lhe propomos para que possa estudar e aprender mais sobre confiar em Deus, tem este manual que tenho aqui na minha mão. Deus me ouve? É a grande questão. É claro que sim. É claro que Deus o ouve.
e ouve-o não só com os seus ouvidos, mas também com o coração. Deus está em sintonia consigo porque Ele conhece as suas dores e quer ajudá-lo. E, portanto, se quer receber esta revista completamente gratuita, na sua casa, para si, para a sua família e para os seus amigos, envie uma mensagem para o 933-939291, 933-939291, é o número que está em rodapé, é um número fácil de memorizar. Envie-nos uma mensagem para receber esta revista em sua casa. Queridos amigos, o Paulo estava a falar um pouco agora sobre aquilo que aconteceu, pois era aquilo que eu agora gostaria de iniciar, para dar a palavra ao Paulo, é dizer que realmente estes 3 amigos foram para a fornalha ardente, ela que estava muito quente, de tal maneira que as pessoas que os levaram lá ficaram fulminados, eles entraram dentro e Nabucodonosor, olhar para lá, viu 4 pessoas lá dentro dessa fornalha, e disse que um deles parecia o filho dos deuses, não é? Ele não sabia, é realmente o filho de Deus, era Jesus, que estava ali no meio da fornalha ardente. E por isso, aquilo que eu gostava de destacar, antes de passar a palavra ao Paulo, é isso mesmo. No meio das provações e do fogo da vida, Jesus entra na nossa vida e nos salva. Porque aquilo que nós vemos ali, depois no final do texto, é que nem sequer fumo cheirava a sua roupa, nem fogo chegou às roupas daqueles que ali estavam dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Deus interviu de modo a salvá-los e a libertá-los. E quem é que estava lá com eles? Jesus. Jesus está connosco nas nossas dores, Jesus está connosco nos nossos problemas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, não é? Jesus está connosco nas dificuldades. E isto para dar o mote para Apocalipse 13, no fundo, que eu vou ler agora, Paulo, porque vamos dar um salto qualitativo e quantitativo de Daniel para Apocalipse. Estão muito interligados estes 2 grandes livros, não é? São os livros apocalípticos. E nós vamos ver como é que esta história de de Sadraque, Mesaque e Abednego se encaixa naquilo que é o livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, 11 e 12, versículo 16, e depois o 14, versículo 7. Eu vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes a um de um cordeiro. Falava como um dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e todos os que nela habitam exerçam adoração à primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e livres, servos e livres, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Isto, capítulo 13. Capítulo 14, versículo 7 diz: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Há aqui um comparativo entre estas 2 formas de pedir adoração, não é? Portanto, temos aqui estas 2 formas de adoração, uma delas centrada em Deus, outra delas centrada fora de Deus, neste caso o dragão, que é Satanás, que induz a besta a fazer esse tipo de adoração. E isto nós vemos aqui a diferença entre o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Podes falar-nos um pouquinho sobre isto, Paulo? Sim, claro que sim. Reparem que estes textos vão revelar exatamente 2 métodos de trabalho distintos. Não é? De um lado nós temos as forças do mal, encabeçadas por Satanás, não é? Podemos dizer assim. Por outro lado nós temos as forças do bem, encabeçadas por Deus, encabeçadas por Cristo, não é? E quando nós vamos olhar ao pormenor, se até podemos dividir estes textos, nós vamos ver que existem diferentes características destes 2. Por exemplo, quando nós olhamos para o início e vemos que daquilo que leste diz que faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, nós vemos como esta besta que está a dar esta ordem é quase uma imposição da adoração à força. Um pouco como Nabucodonosor vimos ele a fazer no capítulo 3 de Daniel, que agora estávamos a falar. Esta besta é, no fundo, um animal, não é? Um animal que simboliza um povo. Exatamente. Nós quando vamos estudar a profecia, e aproveitando a tua dica, nós temos que entender que o texto profético ele não é literal, não é? Mas a própria Bíblia nos dá a chave para entender, não é? E estas bestas simbolizam poderes. São autoridades, de natureza religiosa ou civil. Exatamente, mas que sabemos que por detrás está a mesma força que é a força de Satanás. No fundo é Satanás a atuar através dos poderes humanos.
No passado, Daniel 3, nós vimos Satanás utilizar Nabucodonosor para forçar as pessoas a adorarem uma falsa imagem, e aqui vemos estas bestas, que são poderes. Não sabemos qual, podemos algum dia estudar o significado de cada um deles, mas aqui o importante é perceber que é Satanás que está por detrás destas forças, não é? E nós vemos como existe uma imposição, ok? Ao contrário daquilo que vemos Deus a fazer. Quando nós lemos, olha, temei a Deus e dá-lhe glória, Deus não impõe esta adoração. Deus não força as pessoas a segui-lo. Em nenhum momento os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram forçados a demonstrar aquela fé em Cristo. Cristo convida-nos, Deus chama-nos, bate à porta do nosso coração, mas não nos força a nada. Depois nós temos que a segunda besta fala como o dragão, não é? E sabemos que o Apocalipse também sinaliza que o dragão é a antiga serpente e é Satanás, não é? Aqui existe o engano e a coerção, ou seja, as pessoas são enganadas para, até de uma maneira inconsciente, podem ter uma falsa adoração. E Deus nunca vai fazer isso. Essa é uma estratégia de Satanás. Satanás, quando tentou Adão e Eva, o que é que ele fez? Ele procurou, através de meias verdades, enganar a Eva, e Eva depois acaba por convencer a Adão. Da mesma forma, Satanás constantemente está a tentar nos enganar e a fazer com que nós tomemos a decisão de voltar as costas para Deus. Por isso, no caso, desculpa, tu ias dizer que estavas a dar o exemplo da tentação no Éden, e sobre essa forma mascarada e enganadora de fazer as coisas, não é só na natureza da tentação, é na forma. Porque ele foi na forma de uma serpente, ou seja, na forma de um animal, e ele não é um animal. Portanto, ele utiliza uma dissimulação em termos de aspecto e de forma, para que tu, quando olhas, não dizes. É por isso que há aquela velha máxima que costuma dizer-se no meio cristão, particularmente, que se o diabo aparecesse às pessoas na forma diabólica, ninguém ia seguir o diabo. Por isso é que ele tem que usar formas dissimuladas, e isso acontece desde o Gênesis, e é por isso que aqui no Apocalipse nós vamos encontrar que estas grandes autoridades e poderes humanos são organizações que podem ter pessoas maravilhosas, podem ter ações, boas ações, ou seja, é uma estrutura na qual é possível dissimular uma ação. Exatamente. E quando nós falamos da mentira, não é? E tu disseste o engano, não é? Jesus próprio disse que Satanás é o pai da mentira. Exatamente. E reparemos que, trazendo o caso de Jesus, a tentação de Jesus, Satanás vai buscar a palavra de Deus para tentar o próprio Jesus. Então Satanás, ele está no fundo disposto a tudo. Os meios justificam o fim. O fim é fazer com que o ser humano desista de Deus, vire as costas a Deus, e ele está disposto a fazer de tudo para que isso aconteça. O oposto de Jesus e o oposto de Deus, em que a base desta ação de Deus é realmente o amor. E aqui permita-me falar de uma história que nós vamos encontrar no Evangelho de João, quando Jesus atua com a mulher adúltera, que eu acho que é talvez um episódio que revela verdadeiramente como Deus trata de cada um de nós. Naquele momento, Deus, a única coisa, aquilo que conquista aquela mulher e aquilo que deve conquistar a nossa vida e que Deus procura nos conquistar através disso, é o amor que Ele demonstra por esta mulher adúltera. Ele não condena, Ele não a reprime, não sente necessidade de obrigar a nada. Ele simplesmente diz que a perdoa e lança um convite. Um convite a dizer, ok, eu perdoei-te, agora tu tens uma nova oportunidade. Vai e não peques mais. Jesus aqui não diz, olha, tu não podes pecar mais. Deus diz, faz um convite. E esse convite estende-se até nós hoje. E no final dos tempos, que é o centro de Apocalipse, é realmente este período da história tão peculiar que é o fim dos tempos, nós vemos como isto vai se manter. Deus não nos vai forçar a nada, Deus não nos força hoje a nada, Deus convida-nos simplesmente porque o seu maior desejo, e este é o desejo dele porque nos ama, é viver connosco para toda a eternidade. Deus é um Pai que nos ama. Satanás
é um tirano que nos tenta levar à força para outro lado. Sim, e estavas aí a dizer, e eu não resisto a falar sobre este texto bíblico que há pouco ali, em Apocalipse 14, 7, que diz: temei a Deus e dai a glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Portanto, aqui é um convite à adoração. E se nós olharmos, por exemplo, ao Antigo Testamento, nomeadamente para os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20 e no versículo 10, nós vamos ver replicado, ou seja, que este Apocalipse 7, ou 14, 7, é uma réplica daquilo que nós vimos em Êxodo capítulo 20. Porque diz o seguinte: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E aqui é um paralelo claro entre Êxodo 20 no Antigo Testamento com Apocalipse capítulo 14, verso 7, em que este Deus que requer a adoração para ele não impõe, mas propõe, não é? Mas convida. Tem aqui este paralelo que é muito interessante com a palavra de Deus e, sobretudo, com este mandamento do sábado como sendo um mandamento importante da adoração. Exatamente. E no final de contas fica a nossa decisão. No tempo do fim, ou hoje em dia, cada pessoa tem que decidir, não é? Que sistema é que quer seguir? Um que é baseado num Criador que nos ama, ou um que é baseado num sistema de adoração falsa e imposto às pessoas, não é? O que é que nós desejamos realmente? Exatamente. Ana, há pouco falávamos logo no início, na introdução, que íamos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, íamos falar de Apocalipse, mas também íamos falar dos primeiros cristãos, não é? E agora, olhando para o livro de Atos, no capítulo 12, verso 1 a 3, falamos dos primeiros cristãos, sobretudo de alguns apóstolos. E eu vou ler para depois fazer-te uma pergunta. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Vimos como estes 3 jovens hebreus foram perseguidos pela sua fé, e agora lemos também que estes apóstolos, infelizmente, foram muitas vezes martirizados. Podemos dizer que estes desafios voltar-se-ão a ser colocados aos crentes, sobretudo em algum momento desta história e sobretudo no momento em que vivemos? Esta pergunta eu podia responder em 2 segundos. Dizia sim, e já está. Mas a realidade era como o Paulo ainda agora falava, o Paulo já centrou a história num período específico, no tempo do fim. Mas quando nós falamos de perseguição, quando nós falamos de maltrato, de buscar fazer mal àqueles que seguem uma determinada coisa, neste caso vamos dizer que seguem a Deus, os seus princípios, isso foi uma constante e é uma constante até aos nossos dias. A perseguição não ficou aqui, como Pedro e Tiago, a perseguição não ficou no 1º século, a perseguição foi algo que perdurou no tempo até hoje. E é interessante porque sempre que alguém, e Paulo vai dizer isto a Timóteo, de que aqueles que querem viver piedosamente, diz Paulo a Timóteo na sua 2ª carta a ele, aqueles que querem viver piedosamente com Cristo, em Cristo, por Cristo, sofrerão perseguição. E isto parece algo muito descabelado e muito dramático da parte do apóstolo Paulo. Mas se nós pensarmos friamente e com a nossa razão, nem ainda a parte emotiva, nós percebemos que isto é uma realidade. Porquê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, traz-nos princípios e valores que remam contra aquilo que é a normalidade da sociedade, seja atual ou do passado. Mostra-nos um Deus que não está longe, está perto. Mostra-nos um Deus que, apesar de falar em profecias, em códigos, dá-nos a revelação e a forma de nós conseguirmos interpretar e conhecer aquilo que Ele quer transmitir. E é interessante porque quando nós olhamos para os tempos em que vivemos já no presente, nós percebemos que estamos a viver tempos importantes, em que aquilo que é a realidade da sociedade, a realidade do mundo em que vivemos, está, eu não vou dizer 100% contra, mas está a remar contra aquilo que era o ideal, o idealismo de Deus para o planeta.
E mesmo esse ideal encontrar-se na Bíblia e nós sabermos aquilo que Deus deseja para nós, nós percebemos que não é isso que a grande maioria do planeta está a fazer. Tudo vale, tudo se pode, tudo é relativo, tudo é abstrato no dia em que vivemos. A minha fé é a minha fé, não importa o que o outro pensa. E quando nós pensamos a nível de profecias, nós encontramos aqui dois exemplos do texto que o pastor acabou de ler, de Pedro e Tiago, que é: Pedro foi poupado. Nós sabemos e conhecemos a história que Pedro estava a dormir na prisão, chega lá um anjo e diz: Ei Pedro, bora. E ele vai, sai, e até bate à porta e Herodes fica tipo: estou a ter uma como é que se diz? Uma visão, uma alucinação, que nós estamos a orar por ti, mas tu estás aqui. A igreja estava a orar. A igreja estava a orar. Enquanto que Tiago vai ter um fim completamente diferente. Tiago é morto. Não é o primeiro mártir, mas é dos primeiros mártires do cristianismo. E é interessante nós vermos esta questão, porque se nós olharmos para a Bíblia, nós vemos que parece que Deus a uns livra e parece que Deus se esquece de outros. Daniel na cova dos leões, falámos de Daniel hoje. Deus livrou a Daniel de ser devorado por um leãozinho. Mas se nós olharmos para Isaías, por exemplo, a tradição diz-nos que Isaías morreu como? Cerrado ao meio, ou seja, uma morte terrível. Se nós olharmos João em Patmos, foi exilado, estava lá, mas sobreviveu, e nós sabemos que depois de Patmos João ainda foi para Éfeso e terminou lá os seus dias. Mas se olharmos para Paulo e depois mais para a frente para a história de Pedro, nós vamos perceber que foram martirizados, tiveram mortes cruéis. Isto tudo para dizer o quê? É interessante nós vermos que Deus chama a todos a seguir a sua vida, mas a seguir uma vida ao lado dele, mas Deus tem um propósito muito maior para cada um de nós. E esse propósito não está resumido aos dias que vivemos nesta terra apenas. Temos uma eternidade à frente. E Deus também usa as circunstâncias de cada um e adapta as circunstâncias de cada um ao plano maior que Deus tem. E eu lembro-me há muitos episódios atrás, penso das minhas primeiras vezes no Bíblia Aberta, que nós falávamos de temas destes, de que Deus está na macro-história, Deus olha para a micro, mas Deus controla a história de cima. E é interessante nós olharmos e vermos que o livramento de hoje que Deus faz na nossa vida não significa que amanhã já não tenhamos uma prova ou um problema. Se nós virmos que Deus tem um tempo e um propósito para cada um de nós, mas o importante nas questões proféticas, e associando-me ao que o Paulo falava ainda há pouco, é nós estarmos bem presentes e conscientes do momento histórico que nós vivemos e daquilo que nós queremos para a nossa vida. Se nós queremos estar numa adoração falsa, ou se nós queremos estar numa adoração sincera e verdadeira ao lado de Deus. Pedro e Tiago tomaram a posição de estar ao lado de Deus e viveram uma adoração verdadeira, independentemente da circunstância e situação por onde eles andavam. Temos que decidir, e o momento é hoje para essa mesma decisão. E uns discípulos deram testemunho com a sua vida, outros deram testemunho com a sua morte. Não é? É isso mesmo. E o testemunho tem que estar lá e nós temos que ser testemunhas do Senhor onde quer que Ele nos chamar. Pedro, estamos a terminar e temos aí uns 5 minutos para falarmos sobre esta questão. Eu queria agora voltar a João, que é um livro por excelência do amor de Deus, porque João também foi um homem transformado, não é? O filho do trovão que foi transformado em discípulo do amor. E ele aqui no capítulo 5, verso 15 e 16 diz o seguinte: E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era aquele que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. Há pouco falávamos no sábado, não é? E agora vamos falar também no sábado, e eu creio que vais ajudar-me aqui também e a dar uma pincelada nesta questão. Mas mesmo fazendo o bem e com a ação de cura e salvação, até Jesus encontrou forte oposição, não é? O que é que nos diz isso sobre a nossa motivação para fazermos o que é justo, apesar ou independentemente do que possa acontecer? Parece quase uma verdade de lapalice, como se diz, quando uma coisa é demasiado óbvia, mas às vezes é bom reforçar aquilo que é muito óbvio. Fazer o bem não nos isenta de oposição.
Isto é uma verdade tão evidente que muitas pessoas passam por esta experiência e, repara, nem precisamos de estar a falar do contexto cristão ou no exercício da nossa fé. Embora, obviamente, é aqui que nos estamos a centrar. Mas há muitas pessoas que fazem o bem, por exemplo, procuram o bem de alguém. Eu diria que o exemplo maior que eu me consigo lembrar disto, que não é uma metáfora, infelizmente, são histórias reais, são pais que amam os filhos, educaram os filhos, procuraram dar o seu melhor aos filhos e às vezes os filhos tornam-se rebeldes contra os pais. Maltratando-os, enfim, fazendo o que lhes apetece, roubando os pais. Há histórias incríveis de pessoas bondosas que educaram os seus filhos, às vezes até tentaram fazê-lo no temor do Senhor e depois o resultado é terrível. Ou seja, tentar fazer o nosso melhor e mesmo amar alguém e fazer o bem por alguém não é uma garantia de que essa pessoa vai agir sempre de acordo com essa boa vontade da nossa parte. Porque, meus amigos, se isso fosse assim, o mundo era uma maravilha. E então o paraíso já estava aqui. O apóstolo Paulo tem um princípio que eu tenho adotado na minha vida. Ele diz: responda ao mal com o bem. E eu tenho tentado procurar fazer isso, não é? Mas e se todos nós fizéssemos assim, responder ao mal com o bem, as coisas seriam diferentes. Claro, seriam diferentes. Mesmo assim, nunca resolveriam os problemas. Porque há pessoas que nem ao bem reagem de forma positiva. Certo. Seja pela sua maldade, pelo seu caráter, pelas suas intenções. O que significa que é muito interessante encontrarmos também em Jesus esta mesma grande verdade manifesta. Parece às vezes bizarro quase de que pessoas tenham matado Jesus e a gente olha a história dele e era amar, era curar, era restaurar e nós pensamos assim, como é que é possível? Mas se ele viesse cá hoje ia acontecer a mesma coisa. Esta é que é a realidade. Ia acontecer a mesma coisa. Ele só não ia ser morto numa cruz porque já ninguém faz isso. Não é? Mas ia acontecer de outra forma qualquer. Portanto, não nos podemos admirar disso. Agora, isto ainda toma uma proporção, se quisermos, ou uma dimensão um pouco mais particular, quando alguém decide viver de acordo com um conjunto de valores que estão em oposição a muitos dos valores que nós vemos por aí na sociedade. É neste sentido que hoje valores cristãos, uma moralidade de base bíblica, não significa à partida que vai correr tudo lindamente e que as pessoas vão entender perfeitamente. Porquê? Porque esse conjunto de valores, de muitas formas, está desalinhado com o que a sociedade, não vou dizer toda a gente, mas pelo menos certos setores da sociedade, estão a manifestar. Como esses valores estão em oposição, quem viver de acordo com esses valores vai sofrer a oposição. E mesmo o inimigo de Deus quer fazer oposição àqueles que estão no caminho do Senhor. Senhor. Naturalmente. Mas, mesmo se nós não considerarmos a ação direta do inimigo, nós percebemos que muitas vezes existe uma tensão gigantesca entre valores que nós queremos viver e valores que não estão a ser vividos por outras pessoas. Isso até no ambiente de trabalho. Eu há uns tempos conheci e sou amigo de uma pessoa que estava a conversar comigo, ela trabalhava num banco. E na verdade o trabalho que tinha que fazer muitas vezes era basicamente vender produtos enfim. E é interessante que essa pessoa dizia-me que ela não aguentava, tinha um bom trabalho, era um excelente trabalho. A pessoa era bem paga, tinha uma boa posição e essa conversa que me marcou na altura foi a pessoa dizer: eu não vou poder ficar ali mais tempo porque eu não aguento a pressão de ter que agir, no fundo ele tinha que agir em nome do banco, e a maneira como ele tinha que pressionar as pessoas fazia sentir uma tensão com os seus próprios valores. Portanto, quando ele agia em nome do banco, ele não estava a agir se fosse ele mesmo a agir. Ele jamais diria, falaria ou convenceria as pessoas daquela maneira. Portanto, estamos a ver que até no mundo profissional, quando nós temos um certo conjunto de valores, podemos trabalhar num contexto onde esses valores vão estar em oposição. E nós temos de tomar uma decisão. Ou eu digo assim, para sobreviver vou esquecer e fechar os olhos, ou então vou tentar arranjar uma solução. Portanto, os valores cristãos, eles também muitas vezes estão em oposição à realidade que o mundo vive. Por isso, Jesus enfrentou essa oposição porque os seus valores, em alguns aspectos, então, com esse farisaísmo, com essa visão legalista da fé e da religião, estava em total oposição. E o sábado foi apenas um exemplo
de como Jesus vivia valores cristãos, neste caso até podíamos dizer valores bíblicos sólidos. O sábado é um deles. Ele viveu, experimentou, mas deu-lhe... Ele considerou-se mesmo o Senhor do Sábado. O Senhor do Sábado, mas deu-lhe uma forma de estar e de o aplicar que estava em total oposição à forma como aqueles crentes, aquelas tradições legalistas, que isso obviamente gerou um confronto. E, portanto, não nos podemos admirar de também, às vezes, temos que viver esses confrontos. É verdade. Pedro, vamos deixar uma mensagem lá para casa, vamos começar com o Pedro, depois o Paulo e deixará a Ana a última mensagem. Pode ser? Não esqueçamos que, eu vou pegar neste tema que estava a falar, o bem que nós fazemos, o nosso compromisso com estes valores, são uma forma de nós revelarmos o caráter de Deus. Por isso é que também temos essa motivação extraordinária, que é uma motivação que é sobrenatural. E deixo as palavras de Jesus em Mateus 5, que dizia o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ao verem as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, às vezes, mantermos firmes, fiéis aos nossos valores, vai trazer glória a Deus, vai trazer honra a Deus e vai inspirar e iluminar muitas pessoas. Amém. Paulo. Deixo um dos meus versículos prediletos da Bíblia. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, não é? Nós falamos aqui dos amigos de Daniel, como eles foram capazes de ser fiéis a Deus na hora de maior pressão, mas isso realmente só aconteceu porque eles permitiram que Deus transformasse verdadeiramente a sua vida, não é? E que este desejo e esta vontade possa também reinar dentro de nós, e apesar de se calhar não termos uma fornalha ardente literal à nossa espera, que nós possamos compreender que vivemos no fundo na mesma situação que estes três amigos e que podemos sair vencedores com a ajuda de Deus. Ana. E eu aproveito para deixar o meu texto favorito da adolescência. Diz Apocalipse 2:10: ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. E eu acho que num tempo em que estamos a falar de perseguição, de adoração falsa, verdadeira, não nos esqueçamos de que não importa se morremos ou vivemos, o que importa é permanecer fiel até ao fim, ao lado de Deus. Então, Amém, amém. Estas mensagens são fortes. Hoje estivemos a falar sobre firmeza e a falar sobre confiança e a nossa fé inabalável no Senhor, e o nosso desafio para si é que coloque essa fé em ação e tenha uma experiência com Deus que seja real e concreta, uma experiência forte com Deus, que lhe permita passar, mesmo que passe na fornalha ardente, mesmo que passe por problemas e adversidades, ainda assim ficar firme no Senhor e olhar para o céu e fixar os olhos em Cristo. Eu tenho aqui para si esta revista. Esta revista vai ajudá-lo neste percurso de fé, na sua entrega, no seu relacionamento com Deus. Deus me ouve. Esta revista fala de vários temas: a oração, o privilégio de falar com Deus, o privilégio da comunhão com Deus, como é que nós podemos passar mais tempo em comunhão com Deus. E, portanto, se deseja receber esta revista gratuitamente para si e para os seus, envie-nos uma mensagem. 933-939291, 933-939291 é o número que deve marcar. É um número especial, é um número fácil de memorização para você poder enviar uma mensagem para receber esta revista. E também pode usar o mesmo número para deixar-nos uma sugestão ou até para pedir algum estudo bíblico aprofundado, sobretudo sobre estas profecias, porque às vezes aqui não temos tempo de trabalhar as profecias convenientemente, mas podemos fazê-lo consigo. E por isso esperamos o seu contacto, esperamos a sua mensagem, porque teremos todo o gosto em poder ajudá-lo. Que o Senhor o abençoe, desejamos uma boa semana e não se esqueça, para a semana estaremos aqui novamente no seu canto, neste cantinho que é o seu cantinho, o cantinho da Palavra de Deus, o cantinho em que nós podemos estudar profundamente a Bíblia, para podermos estar juntos e aprender mais sobre a Bíblia. Um grande abraço a si e aos seus, que Deus o abençoe.